Bom dia, pessoal. Hoje, dia 22 de outubro de 2024. Espero que estejam todos bem e que Deus esteja abençoando sua vida e sua casa. Nós vamos fazer uma breve leitura hoje do Salmo 128. E como ele é pequenininho, eu vou ler ele inteiro, depois você lê e medita na sua casa, tá? Esse salmo diz assim: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz, tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Em volta da mesa, seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que lá do Monte Sião, o Senhor o abençoe. Que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Eu já li para vocês lá no livro dos Gálatas que em Jesus Cristo nós somos co-herdeiros das bênçãos prometidas a Abraão, Isaac e Israel. E o que é bênção, a gente tem que tomar para nós. Nós já vimos que nem tudo vai dar certo na nossa vida conforme o nosso entendimento. Porque às vezes Deus tem outros planos para nós. Mas você tem uma chance das coisas saírem do nosso gosto, vamos orar e vamos pedir. Né? E o que eu quero falar com vocês hoje é a respeito das vantagens de servir a Deus, né? De ter uma vida com Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo, de agir corretamente para nós e para nossa descendência. Veja, nós temos uma responsabilidade no mundo. Cada vez que você joga um lixo em algum lugar indevido, você pode estar causando um problema no mundo, né? Em compensação, cada vez que você planta uma árvore, por exemplo, você está fazendo uma coisa boa. Eu tenho plantado muito pinheiro. Lá no meu terreno, no Jordão, eu plantei já acho que umas 50 araucárias. Agora, essa semana chegou 4 mudas de pau Brasil que eu encomendei. E eu plantei 9 ipês. E mais um monte de ameixeira, e plantei butiazeiro, laranjeira e tal. E eu sempre gostei muito de plantar árvores. E eu li que no tempo que o pessoal andava no deserto, no Antigo Testamento, as pessoas plantavam árvores porque eles tinham uma ambição que daqui 20, 30 anos, 50 anos, alguém ia descansar à sombra daquela árvore e ia falar assim: bendito o homem que plantou essa árvore aqui. Eu gosto de ser abençoado. Agora escutem essa história aqui, a respeito da nossa descendência e da nossa responsabilidade no mundo, né? Uma história verídica. Essa é uma história autêntica de 2 famílias norte-americanas contadas por Marilyn Hickey. Max Jukes era ateu e se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita em cerca de 560 dos seus descendentes. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, 7 dos quais assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões e mais da metade das mulheres se prostituiu. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.250.000, dólares do século XIX, ao governo norte-americano. Ok? Esse era o nosso Max Jukes, um homem que não teve compromisso com Deus e nem com a sua descendência. Agora vamos ver o outro. Jonathan Edwards foi contemporâneo de Max Jukes. Sendo cristão consagrado, deu a Deus o primeiro lugar em sua vida. Casou-se com uma mulher piedosa. Cerca de 1.394 de seus descendentes foram igualmente investigados. 295 receberam diplomas universitários, sendo que 13 chegaram à presidência de universidades. 65 foram professores universitários, dos quais 3 se elegeram senadores dos Estados Unidos da América. 3 foram governadores estaduais e outros ministros enviados a nações estrangeiras. 30 foram juízes, 100 foram advogados, 56 médicos, 75 oficiais na carreira militar, 100 foram missionários e pregadores famosos, bem como autores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades. Um foi superintendente do Tesouro norte-americano, vindo um deles a ser vice-presidente dos Estados Unidos da América.
Nenhum dos descendentes de Edwards veio a constituir qualquer problema para o governo. Então, quando você lê o Salmo 128, essa citação está no livro O Avivamento do Odre Novo, do pastor Cote. Muito bom esse livro, eu gosto de ler. Você vê o Salmo 128, ele começa assim: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta mesmo seus filhos serão como oliveiras novas. Quem não quer uma mulher feliz em casa? Você chega em casa, a mulher está alegrinha lá, contando história, querendo conversar, esperando por você. Uma mulher bem animada, uma mulher bem cuidada, ela se esmera para agradar o marido e para cuidar dos filhos. E você, marido, tem que dar muito valor para isso que a mulher faz. Porque o grande problema das mulheres, assim, com o feminismo e com trabalhar fora e tal, eu acho que advém disso aí. Elas antigamente faziam as coisas com muito capricho, atendiam dos maridos, atendiam dos filhos, e os homens não davam valor para isso. Eu falo para minha mulher lá que se eu fosse ter que pagar para ela o que ela faz para mim e para os meus filhos, eu não tinha dinheiro. Então, o que ela faz para mim é muito mais do que eu posso pagar para ela, né? Ou do que ela poderia ganhar trabalhando fora de casa. E isso para mim é precioso. Mas você vê teus filhos trabalhando e estudando e correndo atrás das coisas, sendo honestos, né? Isso é uma bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Nós passamos muito tempo sendo enganados, né? Tentando levar vantagem em tudo. Ontem eu estava assistindo um negócio aqui do divórcio nas igrejas. Agora pastor casando pela terceira vez, quarta vez, e se divorciando. E uma bagunça assim. São pessoas que verdadeiramente não temem a Deus. Podem falar bonito, podem ter boa oratória, podem decorar todos os versículos e elaborar teorias, ser considerados pais doutrinários da nação, mas são pessoas que não temem a Deus e que vão receber sua recompensa de outro ser em outro lugar, mas não de Deus. Embora aqui no mundo pareçam pessoas piedosas. Eu tinha a Dona Isabel, né? Que eu já contei dela aqui. Dona Isabel, ela era zeladora aqui no meu escritório. E era uma mulher muito crente, muito temente a Deus. E um dia encontrei ela na esquina aqui, ela atravessando a rua, na sua simplicidade ali. E eu olhei para aquela mulher e o meu coração esquentou, assim, essa mulher é amada de Deus. E eu brincava muito com ela, falava para ela: Dona Isabel, aqui eu sou seu chefe, mas no céu a senhora não esqueça de mim. Porque lá a senhora vai ser chefe. E daí a senhora lembra que eu tratei bem a senhora aqui também, que a gente se dava bem aqui, para a senhora falar para Jesus a meu respeito lá. Porque tem muita gente aqui no mundo hoje que se acha pastor, apóstolo, líder, sei lá o que, o escambau aí, e que se acha grande coisa e que na hora que chegar lá vai precisar de testemunhas, porque o testemunho deles aqui não é muito legal. Mas, vejam bem, voltando ao assunto, então, feliz aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. E bênçãos são declaradas para aqueles. Não é todo mundo que vai fazer isso, gente. Como disse o Josué, vocês façam o que vocês bem entenderem, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não é algo muito fácil, não é para todo mundo. Jesus falou que a porta da perdição é larga, né? Por ela a maioria entra, e aqui a porta estreita é só para uns pouquinhos, né? Mas vamos ver se você e eu conseguimos ser essas pessoas que temem ao Senhor, e se a gente consegue ter essas bênçãos nas nossas vidas, e se a gente consegue deixar no mundo uma descendência legal, uma descendência honesta, uma descendência que tema ao Senhor também. Quem sabe se você é daqueles que plantam as árvores para deixar o mundo melhor do que você encontrou. Porque certamente, depois que você for embora, você vai ter deixado de herança um monte de porcaria. Primeiro aquelas que se deixam no banheiro todo dia, isso vai ficar aí. Então não sei quantos 1000 quilos de porcaria a gente deixa no mundo. Isso é biológico e não tem como a gente evitar. Mas quem sabe se na parte que a gente tem essa possibilidade, a gente possa deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. Quem sabe plantando algumas árvores, né? Para alguém
se beneficiar delas daqui a 20, 30, 50 anos. Quem sabe causando algumas marcas boas nas pessoas, fazendo bem para elas. E quem sabe deixando uma descendência que seja restauradora de brechas, né, e que não venha causar problema para os outros também, para agradar a Deus e para mostrar que a nossa